Vamos falar um pouco agora sobre a nossa linha Coex. O que a linha Coex veio para trazer para todo mundo? Uma solução onde você precisa trabalhar com um painel de fine pitch, um painel de grande tamanho, um painel, por exemplo, de 800 metros quadrados. E qual que é o pixel pitch? Não sabe. Mas então a tendência é essa, o mercado vai exigir cada vez menor pixel pitch, ainda mais para rental. Então, menor pixel pitch, daqui a pouco vai na loucura de 1.5, que era 3.9, foi para 3.0, agora está indo para 2.6 para alocação, para rental. Então, vai precisar de cada vez mais pixels, maior capacidade, né? E falar um pouquinho dos tipos de soluções e a praticidade, não só para eventos, mas esse aqui é um produto voltado, no caso a gente está dizendo, não é? Eventos de larga escala e produção virtual principalmente, até cinema também. Por quê? A gente consegue processar uma grande capacidade de pixels numa única porta. Os principais pontos de falha, né? Muitos cabos, difícil configuração, software complexo de utilização, enfim, comunicação baixa, problema de latência, enfim. A ideia é ter mais interação, melhor performance de hardware, simplicidade na operação e maior qualidade de imagem. A gente veio trazer a nova linha Coex. Primeiro eu vou dar ênfase para a nova linha de produtos, que hoje, para ser compatível, você precisa utilizar um novo software. Aqui é o VMP, o software de controle da linha Coex. Da toda a linha MX, você vai usar o VMP. No caso, ela começa na mais básica, KU20 e a MX20, ambas com 3.9 milhões de pixels, indo para MX30, 6.5, MX40, 9 milhões de pixels. Essa é a mais comercializada hoje. Temos vários projetos de estúdios aqui no Brasil. No caso, O2 Studios utiliza, 555 Studios, Max Audio, são algumas empresas que já utilizam nas suas produções publicitárias e de cinema também. Assim como a Quanta. Quem que assistiu Ayrton Senna no Netflix? Foi a produção utilizando solução da Novistar. Todo o cenário, produção virtual. Quem tiver dúvida pode assistir o Making of. Me parece que só foi 200 metros quadrados, me parece. Eu tenho que confirmar, não lembro exatamente, mas foi todo o cenário recriado de uma forma digital e usado o painel de LED na produção. E com essa linha aqui, e utilizando essa linha aqui também. MX40 Pro, MX2000 Pro já é modular, eu consigo adicionar os cartões de entrada e saída. MX6000, capacidade de 141 milhões de pixels, também modular, eu consigo incluir e remover slots. Também tem a solução para 5G, mas daqui a pouquinho eu entro em detalhes, né? CX40 Pro já aceita. Aqui é a tecnologia convencional, que eu vou precisar do VMP, uma MX, e no meu painel, na encomenda, só vai rodar com a A10S Pro. Outro modelo de receiving não roda, somente a A10S Pro. Para utilizar, porque são vários recursos, maior escala de cinza, profundidade, a taxa de bits, profundidade de cor, são muitos recursos, inclusive para cinema. Um dos pré-requisitos, eles não podem trabalhar mais em 8 bits. Então a porta que carregava 650 mil pixels cai para 325 mil. Aqui alguns cases de sucesso, alguns estúdios, né? Eu já citei aqui do Brasil, da Quanta, Z3 Studios, né? Eles têm estúdio lá em Miami, mas tem estúdios aqui no Brasil. Inclusive lá na ISE em Barcelona, o proprietário, um dos diretores, pessoal, veio elogiar o produto da Novistar, a linha Coex, que eles que produziram o Ayrton Senna e o resultado foi muito bom. E foi muito... A gente ficou ficar contente, né? O cara dando um feedback positivo do produto, né? Aqui outros cases de sucesso. O overview dos processadores, partindo do topo da pirâmide, né? A maior capacidade. Olha quantas... Aqui, ó, 900. Usando um 2.6, apenas uma MX6000, eu faço quase 1000 metros quadrados. Vamos montar aqui uma comparação, um painel. Para eu chegar no painel com 141 milhões de pixels, o que eu tenho que fazer hoje? Ali, ó, gerando no meu computador, gerando uma resolução gigante, passando pelo meu splicer, mandando para 16M Control 4K. Aqui eu poderia fazer o mesmo com apenas uma MX6000. Lance de 4 cabos de fibra ótica. Depois a gente fala da parte de integração com os extenders de fibra também. Suporta 32 inputs em 4K, saída até 16 saídas em 4K no caso. Até 32 layers em 4K a capacidade dela. Então, agora 2000, soluções um pouco menor, são todas as saídas em fibra, que vai ser a tendência.
emissoras, por exemplo, Rede Globo, o pessoal aboliu o uso de RJ45, só estão usando fibra agora. Aqui são os cartões, pessoal, assim como a gente tem também na série H, ou como o Flávio falou, o ST2110, que vai ser uma tendência futuramente, para trabalhar nesse protocolo para tráfego de vídeo sem compressão nenhuma. Quer dizer, é uma solução mais profissional, mais cara que o NDI, mas é uma tecnologia que é para ingest de vídeo em alta resolução, alta definição. Isso pensando no 8K ou no 16K, quando isso chegar numa realidade próxima. Aí você precisa de uma largura de banda maior, por isso que a tendência é só fibra, mais largura de banda, mais resolução de imagem de vídeo. Então tem que trafegar nesse sistema. Conexões, ó. Já suporta HDMI 2.1, pensando já no 8K, DisplayPort 1.4, 12G SDI e os cartões HDMI 2.0 e 1.2. Que eu já falei a respeito, né? Ela já trabalha com tecnologia de 25 gigabits por segundo. Os cartões de saída. E aqui o interessante, que você tem a opção de estar trabalhando ainda com os conversores de fibra tradicionais que a gente tem disponível no mercado, utilizando aqui os nossos CVT-10 ou CVT-10 Pro, que o Pro ele tem essa impermeabilização, o CVT-10 não tem, considerando até os cartões de saída SFP, e no caso de utilizar os cartões em 5G, as outras não são mais compatíveis. Você precisa ter a CVT-8 5G para trafegar em QSFP. Aí o tráfego, largura de banda gigantesca, você precisa de uma maior capacidade. Você vai precisar também da receive em CA50i. Que tem uma relação de 15 fabricantes homologados que utilizam essa receiving card. E aqui, mais um comparativo. Isso é bem legal porque aqui a gente tem um comparativo aqui, ó, solução convencional, linha A. Eu tenho 4 placas de saída, SFP, mais 4 lances de fibra, chegando para 4 CVT-10. E aqui não, eu tenho apenas um cartão de saída, mandando um lance de fibra para uma CVT, para montar um painel do mesmo tamanho. Eu tenho aqui um 8x2 e o mesmo 8x2 aqui. Olha a quantidade de cabos que vai reduzir no seu projeto. Aqui só um comparativo, depois a gente vai fornecer as especificações para vocês, apresentando os demais produtos da linha MX. MX40 Pro, que é a mais comercializada hoje, esses projetos aí, esses cases de sucesso, e é o cenário que tem que ter obrigatoriamente. A10S Pro, MX40 Pro e o software MVP. É um outro software já. X30 já é uma linha mais inferior, já tem entrada em 4K, suporta 3 layers, 10 portas de rede de saída, mais 2 saídas de fibra ótica. O legal, toda essa linha, reforçando, também entra naquela questão do não tem limite, não tem aquela regra do retângulo, do quadrado que eu falei de manhã, e tem o free cabling. Você também pode cabear como desejar, pode fazer um diagonal aqui e descer na diagonal, e você não perde pixel, o que vai contar o total de pixels por porta. É aqui mais um case para comparar, né? O que é a nossa realidade hoje, comparado com o 5G. E agora revelando, né, que eu fiquei segurando, né, para falar, olha a diferença. A capacidade de carregamento por porta, de uma porta em 5G, quanto que era antes? 650 mil pixels, em 8 bits, 60 Hz. Foi para quase 2,6 milhões de pixels, uma porta. Uma porta, 2,6 milhões de pixels. Ah, precisa trafegar em 10 bits, 60 Hz? 2 milhões 73 mil pixels. 12 bits, 60 Hz, 1,7 milhões de pixels. Então, a capacidade é muito maior comparado ao que a gente tinha ali na realidade do 1G. E é a tecnologia do futuro aqui para por porta agora em 5G. Porém, apenas a CA50 que suporta, só esse modelo de receiving card. E finalmente mostrando mais um comparativo de como seria uma solução utilizando, né, a solução antiga, um painel de 8K, utilizando Pixel Pitch 07. Seria um puta de um home cinema gigantesco. A quantidade de cabos de rede, quantidade de conversores de fibra, reduz significativamente. E aqui a aparência dela. Deixa eu só... Estranho porque desconfigura toda vez que desconfigura. Toda vez desconfigura a fonte. Apresentando, né, a CA50e. Sem esse cara nada vai funcionar, porque é nela que vai poder suportar esses recursos, além de compensação térmica, maior escala de cinza, booster dinâmico e outros recursos assim. Esse é um outro produto agora de menor capacidade que também seria a porta de entrada para o 5G, que é a CX40 Pro.
Diferente da 2000 e da 6000, ela não é modular, ela é mais básica, com apenas 6 portas, né? E apenas uma porta óptica de saída, já com a porta ótica em 40G QSFP, capacidade até 9 milhões de pixels. Seria a porta de entrada para esse universo aí de 5G. Novamente esse comparativo que eu já mostrei para vocês. Falar um pouquinho do VMP, mas só que antes, falar do Cabinet Tool. O que é o Cabinet Tool? É a ferramenta que foi fornecida tanto para os fabricantes de LED parceiros quanto para os engenheiros da Novistar possuir essa ferramenta. Por quê? Toda a linha MX ou coax, como vocês queiram chamar, já utiliza um novo tipo de arquivo. Com eles conseguem ter essa calibração de fábrica e juntar todos os arquivos num único arquivo só. Isso a fábrica já vai entregar para vocês de uma forma muito mais prática. É só pedir para o fabricante. A ideia é substituir todas essas configurações. Arquivo de RCG, arquivo do firmware, arquivo de calibração, detalhes, enfim, num único arquivo, chamado o NCP, Novistar Configuration Package. Um único arquivo, você tem todas as configurações. Então, a questão do uso do novo LCT vai cair em breve, né? Entrando essa tecnologia utilizando a linha coax. E todos os produtos, todos os gabinetes já equipados com a 10S Pro já possuem um NCP. Pode ligar para o seu fabricante de LED e falar: ô fulano, envia para mim o NCP que eu comprei uma MX40 Pro, quero usar o meu NCP aqui. Opa, ele é obrigado a mandar para você, você carrega já nos seus gabinetes e usufrui aí dos recursos. Um pouquinho do VMP, resumidamente os principais recursos desse painel, desse software. Já trabalha com uma maior escala de cinza, até 22 bits. Compensação térmica aqui, vocês podem ver, já perceberam que em painéis que tem o fundo branco, fica muito tempo ligado, o branco começa a mudar a cor, tá vendo? O efeito que fica ali, um pouco mais azulado ou às vezes amarelado no centro. E ele já faz essa compensação térmica. Gerenciamento de cor, trabalhar com esses padrões BT 2020, DCI de cinema, padrão REC 2120, 2020, isso já é mais voltado para diretor de imagem. Esses caras que são diretor de imagem, diretor de fotografia, que tem esse conhecimento específico para trabalhar com esses padrões de cores. Então eu consigo selecionar qual padrão de cor. Maior precisão na escala de cinza, multilayer. Suporta já trabalhar em 10 em 12 bits, com um frame rate de 240 Hz. Então, muito mais realidade no movimento da imagem. Aquela coisa de vou capturar uma cena, eu tenho o personagem passando na frente e eu tenho o objeto virtual seguindo o meu personagem real. A precisão, sei lá, poderia ser um avião, poderia ser um pássaro virtual, seguindo o objeto na cena que é o personagem real. Então, tem uma precisão muito maior. Booster dinâmico, a gente já falou, essa conversão que suporta uma fonte SDR, ele faz a emulação para um HDR, mesmo com a fonte de sinal SDR. Já tem tecnologia para fazer esse tipo de recurso. 3D LUT também é uma ferramenta para quem é colorista, para quem é diretor de fotografia e imagem, é compatível também. Correção de 14 canais, no caso a gente tinha só RGB para fazer o ajuste, aqui não, aqui você tem variações de cian, magenta, outros tipos de cores para fazer o ajuste e correção. Ajuste de curvas também, gerenciamento da fonte. O recurso de troca de cores também é possível fazer. Também sistema de... Alguém já ouviu falar de Ghost Frame? Hoje tem, vocês já devem ter percebido, quem gosta de futebol, por exemplo, eu tenho um jogo passando na Argentina, está rodando no painel de LED de corner de estádio a propaganda dos patrocinadores lá da Argentina, dos produtos da Argentina. E ao mesmo tempo, para a transmissão aqui no Brasil, a gente recebe a transmissão da propaganda aqui dos patrocinadores do Brasil. Então ali é o que é chamado vulgarmente Ghost Frame. Exatamente, que a câmera vai estar num frame rate diferente da outra, cada uma eu estou com o mesmo painel rodando 2 vídeos ao mesmo tempo. Então o pessoal conhece, mas isso vai ser cada vez mais comum. Então com a linha coax, isso é possível utilizar esse recurso, entendeu? Aí cada câmera vai capturar, na transmissão você separa o vídeo e manda para o destino diferente. Que basicamente o resumo, não tem regra, limitação retangular, liberdade no cabeamento, comunicação internet gigabit, software mais simples e intuitivo, vários protocolos, liberdade de trabalhar com G ou 5G também. E aqui, mais ou menos, um overview, uma simplificação de tudo que foi dito aí na apresentação sobre a linha coax.